na terra da fraude do leilão do arroz. São 19 horas e 13 minutos. Porque o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, Edgar Preto, anunciou a anulação do leilão do governo para a compra de arroz importado. O problema é que as empresas vencedoras eram botequins de esquina e que não teriam condição alguma de trazer arroz importado. Um novo procedimento, e aí diz o governo federal, mais ajustado, será realizado. Que imbróglio, Luiz Fernando, que meleca, para não dizer outra palavra. O Paulo, o que não deveria me assustar, mas assusta, é a informação de que depois de convocar as empresas vencedoras, a CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, entendeu que essas empresas não tinham capacidade de entregar o que elas estavam vendendo. Como a gente consegue fazer um processo emergencial tão importante, tão relevante para o país, como o Brasil ainda consegue fazer isso sem a mínima competência, a mínima capacidade e principalmente sem nenhum tipo de controle de ética, sem nenhum tipo de trabalho de controladoria, Paulo, enfim, não tem nada, não tem nenhuma controladoria sendo feita nesses ministérios que permita que o Brasil consiga fazer algo assim, sair na frente. A gente elogiou outro dia que o governo pelo menos estava tomando alguma atitude preventiva, se blindando contra a possibilidade de desabastecimento, tomando atitude rápida. Mas essa atitude rápida tinha por trás dela interesses pessoais, interesses econômicos e muita incompetência. É assustador e nos dá a impressão de que a gente não vai conseguir sair do lugar mesmo, que não tem salvação para esse país, porque não existem lá em cima pessoas que sejam realmente interessadas em fazer a coisa certa. Elas só estão interessadas em fazer o que é melhor para elas. Kertz, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Nery Geller, pediu demissão hoje pela manhã. A questão é que em uma das empresas que venceram esse certame, uma das principais corretoras desse leilão, a Foco Corretora de Grãos, pertence a um ex-assessor dele. O programa Globo Rural e a equipe de reportagens do programa Globo Rural apurou que Robson Almeida de França trabalhou como secretário enquanto deputado e é sócio do filho de Nery Geller, Marcelo Geller. Que imoralidade danada essa que a gente está vendo, hein, Kertzmann? Novidade zero nisso aí, né, Paulo? Quando eu li essa notícia mais cedo, pelo sobrenome, eu até me lembrei daquele Uri Geller, né? Quem é mais antigo como a gente. O entortador de colher. Entortador de colher. Aquele cara que torcia e retorcia, né? As coisas. Esse aí é a mesma coisa, ele ia torcer e retorcer a concorrência, os documentos, os números, fraudar e botar uma grana no bolso. Agora, outro ditado que é muito interessante, que é aquele que diz o que é do homem o bicho não come, parece que está funcionando aí. Porque, olha, ô Luiz Fernando, eu vou discordar de você na sua observação. Essa história de importar arroz, ok, você pode ser prudente e tudo mais, mas não havia, ainda não há nenhum indicativo de desabastecimento em curto ou até mesmo em médio prazo que justificasse isso. A meu ver, isso foi mais uma medida populista, eleitoreira do governo federal, especificamente do presidente Lula, que anunciou, inclusive, o absurdo, né, de que esse arroz seria empacotado com a marca do governo federal, que ele iria ser tabelado, ou seja, tudo que vai de encontro, né, à livre iniciativa, ao mercado aberto, o governo estava tentando fazer nesse caso. E agora a gente descobre, né, através dessa maracutaia que veio à tona, e ainda bem que veio à tona, né, porque senão a coisa passa. O Luiz Fernando chamou atenção para uma coisa interessante, né, parece que não há nenhuma controladoria prévia, e não há mesmo. Se não é uma imprensa vigilante, se não são órgãos vigilantes que pegam essas falcatruas, a coisa vai embora e a gente nunca fica sabendo. Então, assim, no final das contas, ainda bem que isso aí azedou, ainda bem que melou e não vai sair. E tomara que o governo, ao invés de rever os procedimentos, talvez até seja mais adequado adiar um pouquinho essa importação e ver de fato o que vai acontecer para não prejudicar ainda mais os agricultores do Sul, que é o que eles têm dito, que essa importação iria prejudicar bastante as próximas safras. Só uma coisa para responder ao Kertzmann, Paulo. Quando a gente fala, o Kertzmann, de antecipar um problema, nós estamos falando de contingenciar. Você tem um plano de contingência, né? A gente reclama que o Brasil não tem isso, a gente não consegue se antecipar as coisas.
Eu vi muita gente defendendo, dizendo assim, mas o que aconteceu no Rio Grande do Sul não tinha como a gente se antecipar o que aconteceu lá, porque foi um fenômeno raro da natureza e que acontece uma vez a cada 100 anos e tal. Eu entendo e até concordo, apesar de eu entender também, né, de que onde é possível que aconteça, mesmo que seja uma vez a cada 100 anos, deveria haver planos de contingência. Em países organizados, países de primeiro mundo de verdade, né, e não os fake primeiro mundo, como é o nosso caso, em países organizados, existe plano de contingência para coisas que nunca vão acontecer, mas eles têm o plano, eles estão lá com esse plano, com o protocolo pronto, para ter condições de atender a demanda quando aparecer, se é que vem a aparecer. Nós não temos isso. Então, quando a gente faz um plano de contingência, eu acho que é legal ter o plano, ter o planejamento na mão, ter o caminho que a gente vai seguir caso aconteça. O que você falou que não havia a possibilidade de haver desabastecimento, de ter desabastecimento, acho que é só importante esclarecer para quem está em casa e nos ouve, 70% da safra de arroz do Brasil é colhida no Rio Grande do Sul. Só que 80% dela já tinha sido colhida. Por isso que os próprios produtores diziam que não havia risco de desabastecimento, porque isso não estava nos campos. Os campos não foram inundados com a maior parte do abastecimento de arroz do país, e sim com uma pequena parte dela. Então o risco seria realmente pequeno, mas se a gente tivesse o plano, seria legal. Só que o governo quer fazer o plano, quer lucrar eleitoralmente em cima do plano, ou politicamente, e quer roubar. Aí não tem jeito mesmo, aí não vai funcionar. É que nesse caso, né, Luiz, não se tratava de um mero plano, já se tratava efetivamente de importação, né? De ir lá e gastar um dinheiro, né? E dinheiro que agora a gente sabe que seria mal utilizado, com esse risco, né? De prejudicar os próprios agricultores. Olha, é interessante porque Antônio da Luz, que é o economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, nos concedeu uma entrevista há 15 dias. Luiz participou dela, né, Luiz? Salvo engano, você não, não participou. Verdade, não. Aliás, você estava à distância, assistiu e comentou. E ele nos concedeu uma entrevista contando que o estado do Rio Grande do Sul, que é responsável por 70% da produção do arroz do Brasil, já tinha colhido 80% da sua produção e que esses 80% estavam armazenados em segurança. Então, daquele momento em diante, eu comecei a não entender por que esse desespero do governo federal em realizar esse certame, em realizar esse leilão. Mas agora eu começo a entender por que do desespero. Porque quando se desespera, quer favorecer a maracutaia, quer favorecer o leilão feito de maneira pouco transparente, feito às pressas quando não era necessário que assim fosse feito, aproveitando-se de uma das piores tragédias que se abateu sobre o sul do país. Aproveita-se de uma tragédia, vem de Robin Hood dos Mouros, de rei da malandragem, porque esse governo é o rei da malandragem, e vem nos impor um leilão de arroz desnecessário, com algumas características preocupantes, e eu vou ressaltar alguma delas. O arroz, quando vai ao leilão como foi, a compra do arroz, ele inflou preços de fornecedores tradicionais do Brasil, como Argentina e Uruguai, que levantaram seus preços porque viram o Brasil fazendo um leilão. E foi buscar no Oriente arroz de qualidade duvidosa, produzido de maneira, no mínimo, menos cuidadosa do que aquela que os produtores do Rio Grande do Sul fazem. Então é inacreditável que isso esteja acontecendo. É vergonhoso a gente ver esse tipo de coisa. O governo federal aí fica reclamando que a oposição não lhe dá trégua. Ora, a oposição começou a denunciar a irregularidade nesse leilão de arroz há pelo menos 15 dias. Hoje, a oposição em Brasília, e eu conversei em Brasília no começo da tarde, a oposição em Brasília estava delirando de prazer, de felicidade, porque tudo aquilo que disseram está aí comprovado. Leilão fraudulento, mal conduzido, desnecessário. E ainda corre-se o risco, gente, desse governo resolver repetir a dose e fazer esse leilão. Essa é a minha maior preocupação. Essa é a minha maior preocupação.